Com a expectativa de queda da Selic em 2026, investidores de renda fixa se preparam para um novo cenário. Um relatório da XP aponta que títulos pré-fixados e atrelados à inflação devem se destacar frente aos pós-fixados em meio a um novo ciclo de afrouxamento monetário. E é sobre isso que eu converso agora com a autora do relatório e head também de renda fixa da XP, a Camila Dolly, que já está aqui comigo. Eu já quero, claro, dar muito bom dia para você, minha querida. Bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Um ótimo dia para você. Bom dia, obrigada por me receber. Camila, vamos lá, né? Então, a gente tem esse momento, né, de juros mais altos, que por um lado, obviamente, pode ter lá os seus impactos, mas no relatório você projeta que a Selic só deve começar a cair no primeiro trimestre de 2026, né? Ou seja, portanto, chegando a 12% no final do ano que vem, né? Mais ou menos também alinhado com o que a gente vê que o Boletim Focus tem esperado para o ano que vem, 12 e um pouquinho ali da taxa Selic. Qual que é o principal fator, então, né, que dá confiança para a XP nessa previsão da gente ter, por exemplo, de um lado seria o quê? A desaceleração da economia, a melhora das expectativas de inflação ou o câmbio agora mais estável para poder a gente conseguir ter esse efeito de corte de juros, mas que não deixa de ser um atrativo ainda em patamares elevados para a renda fixa, né? De fato, quando a gente olha onde a gente está hoje em Selic, né, a gente tem os 15%, então isso é um atrativo muito grande para os investidores, até por conta disso a gente decidiu fazer esse estudo, porque muitas vezes as pessoas, em meio a esse cenário, buscam concentrar os seus investimentos em pós-fixados, né, pensando, poxa, está 15%, está muito atrativo, vou focar aqui, que deve ser a melhor opção. Né? Então, como os nossos economistas esperam, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, que haja espaço para começar um corte de juros, então por que isso, né? A gente já tem essa economia eh, mais restrita, digamos assim, né? Então a gente tem esse aperto monetário há um tempo já, né? Então a gente vem nessa toada de aumento de juros e agora manutenção em patamares muito elevados, né? Historicamente elevados. Então, na percepção dos nossos economistas, esse patamar provavelmente vai ser suficientemente forte para frear, um pouco a inflação, né. A gente continua com essa inflação acima da meta, né, então quando a gente olha aqui nos últimos 12 meses, passa ainda de 5%, então acima da banda superior da meta de inflação pelo Banco Central, mas a partir do ano que vem essa é a nossa expectativa de que haja espaço para começar esse corte de juros no primeiro trimestre. Camila, você também traz aqui no relatório, falando um pouco dos papéis aí de pós-fixado, que mesmo com potencial, né, de valorização de pré-fixados, IPCA+, inclusive, vocês reforçam também no relatório a importância dos títulos pós-fixados atrelados ao CDI, né, para a estabilidade da carteira. Por que disso e que tipo de investidor, né, deve manter, então, o foco nesse momento, nesses ativos mesmo, né, com esse patamar ainda de Selic, e mesmo que a gente comece nessa trajetória de queda da Selic, com um patamar ainda mantendo a taxa de juros ainda em patamar elevado? Quando a gente olha as opções, né, dentro da renda fixa, então pós-fixados, pré-fixados, atrelados à inflação, os pós-fixados são os ativos mais conservadores, né? Então eles vão oscilar menos ou nem oscilar ao longo do tempo, se a gente fala ali de uns 100% da Selic, né, como por exemplo no Tesouro Selic. Então, mesmo num cenário em que a gente tem uma queda, é importante sim continuar com pelo menos uma parcela na carteira de ativos pós-fixados. Então, a gente fala muito sobre os ciclos econômicos aqui no Brasil, né? Que são relativamente curtos. Então, claro, a gente tem essa perspectiva de queda a partir do ano que vem na Selic. Mesmo assim, continuaria em dois dígitos, continuaria bastante alta, considerando o panorama até global, mas a gente não sabe daqui a um tempo o que pode acontecer na economia, né? Isso serve para qualquer pessoa em qualquer país, né, para falar a verdade. Mas pensando aqui no nosso cenário local, como a gente não sabe o que pode acontecer e tem muita incerteza ainda rondando o nosso cenário, é importante manter um colchão,
como a gente olha, né, os pós-fixados como se fosse um colchão ali na carteira para frear qualquer movimento mais brusco dos outros ativos. E além disso, também para quem precisa de liquidez diária, de algum dinheiro que esteja disponível a qualquer momento, a melhor opção também são os pós-fixados. Então, por isso que a gente fala muito desse mix, né? Seja num patamar de juros elevados ou juros caindo também. Velha lição, né, da diversificação, mesmo que, né, Perfeito. na renda fixa que a gente deve ter, né, Camila? Inclusive, pegando isso aí como gancho, você traz aqui no relatório, vocês falam no relatório de ajustes graduais do mix da renda fixa e não mudanças bruscas, né? Uhum. Que proporção seria, então, saudável entre pós-prefixado e inflação nesse momento de transição de ciclo monetário que a gente deve ver acontecer já no primeiro semestre? Perfeito. A gente tem feito, então, nas nossas carteiras recomendadas, a gente sempre traz esses percentuais indicados para cada um dos perfis, né? O perfil conservador, o perfil moderado e o agressivo. Eh, Nesse último mês, a gente inclusive fez uma mudança aqui nos pré-fixados, aumentando mais um pouquinho, então, coisa de 2,5 pontos percentuais. Então, mais ou menos é nesse sentido que a gente vê, né? Então, uma mudança realmente gradual. Então, aumentar, quando a gente olha a carteira do cliente como um todo, né, a carteira do investidor, é aumentar esses 2,5 pontos percentuais para um pouco mais de pré-fixados. Hoje a gente, inclusive, fez essa mudança em detrimento do IPCA, porque a gente tinha bastante IPCA já recomendado. Então, é sempre observar essas recomendações dos analistas, as nossas carteiras trazem isso, e um ponto importante é que quando a gente faz essa distribuição de indexadores por perfil de cliente, a gente já leva em consideração aquele cenário projetado, né. Então muita gente às vezes pergunta: "Ah, mas agora que a Selic começa a cair, como fica essa sugestão?". Isso já está incorporado, já é a nossa expectativa. Então quando a gente faz essa leitura, né, de proporções aqui, tudo isso já está incorporado aqui para os clientes. Agora, Camila, vocês mostram também nesse relatório, nesse estudo, né, que a pré-fixado em PCA acaba, obviamente, oferecendo retornos maiores, mas também, claro, mais volatilidade. Como que o investidor pode conseguir capturar esses ganhos nesse momento sem se expor a um risco excessivo de marcação a mercado, por exemplo? Perfeito. Então, o nosso estudo, até falando um pouquinho, né, a gente tentou mostrar, eh, no passado, novos ciclos de corte de Selic, como que se comportaram os indexadores, né? Então, os ativos atrelados ao IPCA, os pós-fixados, os pré-fixados. Então, a gente viu que, a partir de um primeiro corte de Selic, os ativos pré-fixados, no curto prazo, né, depois de um ano do primeiro corte, eles performaram muito melhor do que o CDI. Tá? Mesma coisa para os ativos atrelados à inflação. Então, foi cerca de 14% para pré-fixado versus 11% mais ou menos de CDI e uns 13% de IPCA versus esses mesmos 11% de CDI. Então, tem um ganho adicional para quem se posiciona em pré-fixados e ativos atrelados à inflação antes desse começo de corte da nossa taxa básica de juros. Então, como que a gente consegue, se proteger? Porque é isso, né, tem volatilidade. Então, quando a gente fala desse ganho adicional, é porque alguém se posicionou, no pré-fixado e resgatou antes do vencimento, porque teve uma valorização do título nesse curto prazo. Então, o primeiro ponto é um estudo histórico, a gente não está prometendo que isso vai acontecer de novo, é possível que não aconteça, dependendo das projeções versus o que acontecer, mas o histórico mostra que tem uma possibilidade de a gente ter esse ganho, e para se proteger de sustos, a melhor maneira é como a gente comentou, né, a diversificação. Então, continuar ali com uma carteira balanceada, seguindo as recomendações de analistas para uma boa proporção de alocação. Vocês falam aqui no relatório, vocês trazem o foco no relatório para essa mudança, né, de cenário com a queda da Selic. Porém, a gente teve falas muito importantes do Gabriel Galípolo, a gente tem tido, né, desde a manifestação, desde uma ata do Copom bastante hawkish até as falas mesmo do Gabriel Galípolo, reforçando essa disposição em manter esses juros
mais alto, mais, né, restritivo por mais tempo, por um tempo considerável, inclusive, e na ata, mesmo eles considerando agora um fim, né, realmente de aumento de juros, eles não se opuseram a voltar a cortar, a voltar a subir os juros caso seja necessário. Ou seja, de alguma forma, vocês veem espaço para que o Banco Central, ao invés de a gente estar falando aí de uma mudança de cenário para corte de juros, ser uma mudança de cenário para aumento de juros, eu te pergunto isso mais ainda baseada nas situações dos riscos que a gente tem atrelado. A gente tem as questões fiscais que ainda preocupam bastante, 2026 chegando, batendo aí na porta, com propostas que tendem a ser mais comprometedoras para o cenário fiscal, sem contar no cenário externo. Então, em algum momento, vocês consideram nesse estudo também uma possibilidade de aumento de juros? A XP consegue enxergar espaço para isso? Hoje nosso cenário base não é esse, né, de Ah, um aumento de juros. Quando a gente leu a ata, né, o comunicado, apontando para essa possibilidade, né, de manutenção de juros altos por mais tempo, isso para nossa leitura foi: não tem espaço para cortes em 2025. Eh, então por isso que a gente tem essa leitura ainda de um corte, de começar esse corte a partir do primeiro trimestre do ano que vem. É claro que a depender, né, de cenário, de novas indicações, sempre é possível fazer uma atualização dessa projeção, né, se for necessário, mas por enquanto essa é a nossa leitura, esse é o nosso cenário base, de fato, de corte a partir do ano que vem, mas lembrando que, apesar do nosso cenário ser de reduções da Selic, a gente continuaria com uma Selic também muito alta ainda, né? Então, pensando em 12% ao final do ano, então são cortes bem graduais ao longo de 2026, chegando a 12% no final do ano que vem. Ainda assim a gente continua num patamar elevado, né, ainda acima de ainda em 2 dígitos, então pensando no histórico, é um patamar alto, então isso não destoa também dessas indicações, mas de novo, né, depender de como se desenrole, a economia aqui e lá fora, sempre tem espaço para uma revisão, mas não é nosso cenário base. perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a head de renda fixa da XP, a Camila Dolly. Bem-vinda sempre por aqui, minha querida. Uma ótima terça-feira para você. Até a Muito próxima. obrigada para vocês também. Até mais.